Deus transforma opressão em adoração. Deus transforma repúdio em refúgio. Deus transforma os nossos maiores sofrimentos nos nossos maiores livramentos. Deus é especialista em transformar situações desesperadoras em situações que nos colocam em adoração. Deus é especialista em mudar cenários de destruição para fazer desses cenários os cenários de maior glorificação ao nome dele. E é sobre isso que nós vamos falar hoje na Salmoterapia. Estamos voltando depois de um período de férias da Salmoterapia e hoje estamos de volta para iniciar a segunda temporada. Bom dia, meus amigos, minhas amigas, uma excelente semana. Me confirmem aí, por favor, se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok, se tá tudo chegando direitinho. E vamos lá, vamos começando. Me confirmem aí, por favor. E aí, hoje nós vamos estudar o Salmo 34. Deixa eu já escrever aqui. Salmo 34. Para quem for entrando. Vamos lá, posso pedir um favor, uma gentileza para você? Primeira gentileza, dá um bom dia aí para mim. Segunda gentileza, depois que você me der um bom dia aí, não sei se você já pegou seu café, pega seu café, pega aí um papel, uma caneta, um bloquinho de notas, alguma coisa. Tava com saudade da salmoterapia, gente. Acostumei já. Não dá pra ficar sem mais, não. Aí, ó, você deu bom dia pra mim, aí você pegou seu café, seu bloquinho de notas, seu caderno, sua caneta. Pega alguma coisa aí pra você registrar. Ou, se você não pode pegar nada agora, você aciona o máximo da sua memória, da sua atenção pra você poder desfrutar de tudo e depois você poder revisitar esse lugar. E mais um favor, então primeiro é você dar um bom dia aí pra mim. Aí, valeu, gente. Segundo, você pegar o que você tem que pegar. E terceiro é você compartilhar com alguém. Alguém que você ama muito, pode ser alguém da sua família, pode ser alguém da igreja, ou compartilhar no grupo da célula, no grupo da igreja, no grupo de jovens, no grupo de mulheres. Você manda lá, ó, você já conhece a Salmoterapia? Vem que tá começando agora a segunda temporada e vai ser um tempo especial, vai ser muito precioso. Bom dia pra todo mundo. Então vamos lá, ó, dá bom dia aí pra mim se você não deu ainda. Se você chegou aí e não deu bom dia. Aí você pega aí seu papel, sua caneta, pega seu bloco de notas, seu café e manda pra alguém, compartilha com alguém e vamos juntos estudar o Salmo 34. Que salmo precioso, gente. Meu coração tá cheio, meu coração tá transbordando com este salmo e o poder da palavra do Senhor. Como o Senhor usa essas dores do coração, sobretudo nos salmos, né? Nos salmos eles têm um coração rasgado. Os salmos revelam corações rasgados. Por que? Olha que interessante, né? Lá em Efésios capítulo 5, você conhece esse texto, quando o Senhor diz, ó, não se embriaguem com vinho em que há contenda, em que há dissolução, em que há destruição, desavença, mas encham-se do Espírito, enchei-vos do Espírito. E como que se enche do Espírito lá na recomendação de Paulo à igreja que está em Éfeso, né? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha o poder do salmo de nos rasgar para nós sermos cheios do Espírito Santo. Por que os salmos têm esse papel, né? Salmodiando, cantando. Salmos, eles têm uma capacidade, e a gente vê isso em todos os salmos, de não reprimir corações, mas de abrir corações para eles serem redimidos.
E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vê ao longo dos salmos. E por que a gente faz a salmoterapia aqui? Porque os salmos são altamente emocionais. É uma terapia a partir dos salmos, porque os salmos nos mostram os salmistas rasgando o seu coração e entregando todo tipo de emoção ao Senhor para redenção, para serem redimidas. E é isso que a gente vai fazer aqui em mais essa temporada. A partir da dor do salmista, a gente encontrar a nossa dor. A partir do coração do salmista, a gente rasgar o nosso coração e sermos transformados de glória em glória à medida que nós, com o rosto descoberto, então a gente não vai ficar cobrindo o rosto com um véu, porque não é mais necessário, porque o Evangelho retira de nós o véu. Está lá, 2 Coríntios capítulo 4. Retira de nós o véu, todos nós dos quais o véu foi removido, nós agora podemos contemplá-lo face a face e somos transformados à medida que o contemplamos. Então nós não escondemos as nossas fraquezas do Senhor. Pelo contrário, nós rasgamos o nosso coração, nós tiramos tudo para que Ele veja a nossa fraqueza e para que a nossa fraqueza veja o seu poder. E quando a nossa fraqueza encontra o poder do Senhor, eis aí o encontro mais poderoso do planeta Terra. O encontro mais poderoso do mundo é o encontro das nossas fraquezas com o poder de Deus. E é isso que a gente vê nos Salmos. A gente vê corações fracos, rasgados, por vezes destruídos até um determinado momento. E aí vem uma intervenção. E aí não encontrei isso na biblioteca do app Apple Music. É aí que a Siri tá querendo participar da salmoterapia. E aí a gente vê um coração que parecia caminhar para a destruição, de repente sendo invadido por uma intervenção divina. E aí o que a gente vê não é mais destruição, o que agora a gente vê é edificação, é redenção. Então bora lá, já chamou alguém aí? Você convidou alguém? Eu vou colocar aqui o Salmo 34, pega aí sua Bíblia, se você assim puder. Deixa eu abrir aqui. Salmo 34. É isso aí, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, é que aí somos fortes. Nós precisamos desse reconhecimento da fraqueza. Paul Washer diz que o nosso problema não é a nossa fraqueza. Não. Nosso problema é justamente a falta de consciência da nossa fraqueza. Quando a gente acha que é forte, que a gente dá conta, que a gente é suficiente, que a gente consegue, aí é que a gente está com problema. Mas quando a gente reconhece a nossa fraqueza e a gente se derrama aos pés do Senhor e a gente rasga o coração. Então vamos lá, vamos orar este salmo, vamos meditar neste salmo, vamos rasgar o nosso coração junto com o coração de Davi. Então tá escrito ali, ó, olha só que título interessante, esse título está nos originais. É o Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e depois partiu. Então esse texto já começa antes do próprio Salmo com uma introdução, um direcionamento do que estava acontecendo quando Davi escreveu este Salmo. É aquela história que está lá em 1 Samuel, capítulo 21, quando Davi está fugindo de Saul. Então, Saul está perseguindo, então o contexto é perseguição, ele está sendo perseguido por Saul. Aí ele vai justamente para onde? Ele vai justamente para o território dos inimigos para fugir do rei Saul. Ele vai para o território dos filisteus e lá, quando as pessoas o veem, então ele vai tentando não ser reconhecido, e quando as pessoas o veem, começam a dizer: esse daí é o Saul que matou o Golias, matou o nosso herói.
E aí diz, ó, esse aí é aquele que o povo cantava que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Esse aí é... Puxa vida, tem um inimigo aqui entre nós. E aí Davi, para se salvar, ele começa a se fingir de louco, ele começa a babar e a baba escorrer pela barba, e a ponto do rei olhar e falar: deixa esse cara embora, esse cara ele não representa ameaça nenhuma, nós já temos muitos problemáticos aqui, nós não precisamos de mais um aqui, põe esse cara para correr. E é a partir desse outro momento de desespero, que você imagina a vergonha para um homem como Davi, que há pouco tempo estava ouvindo cânticos de louvor, dizendo: esse aí é Davi, o nosso herói, ele matou 10 milhares, esse aí é um homem glorioso, esse aí é um homem poderoso, e de repente agora ele é um homem que está precisando se fingir de louco, é um homem que está precisando sair fugido. Olha como a vida tem dessas, né? Olha como a vida tem dessas oscilações, desses altos e baixos, e isso não faz de ninguém menos homem de Deus, porque nós estamos falando justamente do homem segundo o coração de Deus, que no meio da sua jornada vai enfrentar situações de honra, mas vai enfrentar situações de vergonha também. E, por vezes, esse é o nosso cenário, né? De um tempo para o outro, a gente oscila entre vitórias e fugas. Olha aqui, que poderoso isso, né? A gente pode oscilar em pouco tempo do vitorioso para o fugitivo. Davi tá fugindo, e não tá fugindo porque ele não tem fé, não. Ele tá fugindo porque ele tem discernimento de que a vida dele está, de fato, em risco, e ele precisa fugir para preservar a sua vida. E não basta fugir, ele precisa fugir passando muita vergonha, se submetendo a procedimentos. Elias também, né, Renato? Fato. E a gente vê, por vezes, homens de Deus sendo envergonhados. Ah, gente. E aí ele foge, não apenas foge, ele se finge de louco, ele passa por essa vergonha, foge dali, e ele, a partir daí, encontra a caverna de Adulão. E é a partir dessa fuga e do encontro na caverna de Adulão, ele encontra um lugar, uma caverna, onde ele pode se esconder. E lá nessa caverna, pessoas parecidas com esse estado em que ele estava, problemático, fugitivo, endividado, os descontentes, os desgostosos, aqueles que estavam com amargura na vida, juntam-se a ele. E é nesse lugar, em Adulão, esse lugar de esconderijo, que ele escreve este salmo. Então este salmo é um salmo da caverna. Este salmo é um salmo da caverna. Então, diante desse cenário de fuga, diante deste cenário de vergonha, diante deste cenário de desespero, é que Davi vai escrever este salmo. Eu quero que você preste bastante atenção à emoção, ao coração de Davi. Preste atenção no coração de Davi quando ele está escrevendo este salmo, e ele começa dizendo: bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Aí uma mensagem, para você que está oprimido hoje. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome.
O verso 4 diz: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Deixa eu ver se eu consigo colocar outro aqui. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Olha o verso 6. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Verso 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são santos, pois nada falta aos que o temem. Oh, meu Deus do céu! Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e ver e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Aleluia. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra. A tua palavra é viva. A tua palavra é eficaz. A tua palavra cumpre o propósito para o qual foi designada. Ela não volta vazia. A tua palavra vai até a divisão da alma e do espírito. Pai. Nenhum de nós consegue acessar esse lugar em plenitude, mas tu podes. A tua palavra nos criou, a tua palavra nos transforma. Foi a tua palavra quem criou todas as coisas. Quando o Senhor disse haja, já houve. E é a tua palavra que ordena. É a tua palavra que põe ordem no caos. Quando o Senhor ordena, quando o Senhor dá uma ordem, a tua ordem coloca a nossa vida em ordem, Pai. Organiza nosso coração hoje. Organiza nossa alma hoje, organiza nosso espírito hoje. O nosso coração está rendido para ser redimido. O nosso coração está prostrado para ser tratado. Senhor, o nosso coração está aberto para ser preenchido, Senhor. Vem preencher o nosso coração com a tua palavra e com a tua paz que excede todo entendimento, Pai. Senhor, nós não queremos, Pai, nós não queremos uma vida de facilidades.
Nós queremos uma vida da Tua presença, preenchendo o nosso coração abundantemente, Senhor. Visita agora os quebrantados, os oprimidos, os em tribulação, esses que estão na caverna, Pai, como Davi estava. Visita com livramento, visita com alegria, visita com confiança, visita, Senhor, com refúgio, visita com a Tua graça e faz levantar desse lugar um exército poderoso de pessoas cheias de compaixão para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, esse texto mostra um contexto que por vezes pode até parecer incoerente. Falar, meu Deus, ele está em Adulão, ele está numa caverna, ele está fugindo, ele está em um ambiente de perigo, de tribulação, ele está em um ambiente de vergonha, ele está num ambiente onde o cenário não é feliz, mas Deus consegue transformar os piores cenários aos nossos olhos nos melhores cenários aos olhos dele, para justamente mostrar para nós que nós não temos poder, mas que o poder dele está acessível a nós. E ele usa da caverna de Adulão, depois de um contexto de fuga do seu país, de imigração, de vergonha, de desonra, Davi agora encontra um lugar, uma caverna. E junto a ele nessa caverna, eu acho que poucos lugares representam tão bem o que é a igreja, assim, né? Uma simbologia, numa linguagem mais figurada, quanto Adulão. Adulão é esse lugar onde os fracos podem chegar e os grandes não têm vez. Adulão é lugar dos fracos. Adulão é lugar dos oprimidos. E eu acho que a igreja é esse lugar, né? A igreja é esse lugar onde os grandes não se sentem bem. Porque a igreja é o lugar dos perdidos. Como assim dos perdidos? Só quem está perdido precisa de salvação. Quem já está achado não precisa ser salvo. Mas quem fala, eu careço, eu preciso, eu estou perdido. E aí Jesus vem e resgata esse que está perdido. E Jesus nos chama para fazer das nossas cavernas um quartel-general. E ele pega ali aqueles que estão em deficiências físicas, em déficits morais, financeiros, aqueles que são de alguma forma desajustados, aqueles que não encontram o seu lugar. E como é maravilhoso saber que em Deus tem lugar para nós. Tem lugar para quem não acha o seu lugar no mundo. Tem lugar para quem não consegue se bancar. Tem lugar para quem não consegue ser agradável ou admirável aos olhos do mundo. E Deus continua visitando os tanques de Betesda, as cavernas de Adulão, e encontrando pessoas por quem ninguém dava nada. E transformando essas pessoas em guerreiros e guerreiras do seu exército. Ah, como é lindo saber. E por que eu estou dizendo isso? Se você entrou depois aqui, esse salmo é escrito da caverna de Adulão, onde Davi se esconde, fugindo do rei dos filisteus, babando. Na verdade, ele não foge ali porque ele sai babando, ele é ignorado, ele é escorraçado da cidade. Ah, mas
esse sofrimento junta a gente que também está sofrendo. Gente, o sofrimento tem um poder. Eu descobri que a matéria-prima da compaixão é o sofrimento. A gente precisa sofrer. Ai, meu Deus. A gente precisa sofrer para que o nosso coração consiga compreender o que é o sofrimento. E o coração que compreende o que é o sofrimento, ele é um coração que agora está pronto para o relacionamento, porque o amor é sofredor. O amor é sofredor e só quem compreende o que é o sofrimento pode agora se abrir para o relacionamento. E aí se junta a ele gente que está parecida com ele. Gente que está vivendo o mesmo momento. 1 Samuel 21 começa a falar ali, 22. Então 21 está falando desse momento em que Davi se finge de louco diante do rei dos filisteus. No 22 ele foge, encontra a caverna e agora começa a se juntar. E é de lá que ele escreve esse texto. Um salmo da caverna. E ele começa a ver um outro significado para o sofrimento. Ele começa a ver o sofrimento por uma outra perspectiva. E é sobre essa outra perspectiva. E eu dizia a vocês que o sofrimento é matéria-prima da compaixão. E a compaixão é matéria-prima do poder de Deus. Sofrimento prepara o nosso coração para a compaixão. Quando a gente sabe o que é o sofrimento, a gente consegue se identificar com o sofrimento do irmão. A gente consegue amar o próximo. A gente pode agora rasgar o nosso coração. E aí a gente pode agora estar pronto para ser invadido pelo sentimento do Senhor Jesus. Você já reparou como em grande parte dos milagres, uma maior parte dos milagres de Jesus, o movimento que movimentava Jesus, ou o sentimento que movimentava Jesus, ele movido por íntima compaixão. A compaixão movimenta Cristo. A compaixão deve ser o sentimento que nos move e é nesse contexto de sofrimento, de angústia, de desespero que Davi vai parar numa caverna e juntam-se a ele alguns homens mais sofredores do que ele ainda, porque quando dois sofredores estão unidos pelo próprio sofrimento, nós estamos diante da compaixão. E aí, essa compaixão, essa ligação de compaixão, ela vai gerar grandes resultados quando o Senhor se manifesta. E aí, gente, o texto diz: bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. E aqui tem um recado para você. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Sabe o que é opressão, gente? A gente tem uma tendência a achar que opressão é uma questão puramente espiritual, né? A opressão não necessariamente é espiritual. A gente chama de opressão um contexto de pressão. É algo que aperta, que sufoca, que esmaga. E Jesus faz um convite: vinde a mim, vocês todos que estão cansados e sobrecarregados ou oprimidos. É quando uma carga vem e ela começa a te empurrar. É uma sobrecarga, uma carga que ultrapassa o seu limite. Então a opressão está falando de algo que é mais forte do que você, que começa a te colocar em um lugar de defesa,
e começa a te colocar em um lugar de compressão, onde você fica espremido, esmagado. E aí a mensagem do Senhor é: ei, ouçam, vocês que estão oprimidos, apertados, sufocados, esmagados. O Senhor grande, poderoso, Ele cuida dos oprimidos. Ele não rejeita os oprimidos. A mensagem para os oprimidos é de alegria. Alegrem-se, oprimidos. Alegrem-se, porque o Senhor tem cuidado para com os fracos. O Senhor tem um cuidado para com os oprimidos. O Evangelho é para os fracos. O Evangelho não é para os fortes. Proclamem a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. E aí diz: olha, eu busquei o Senhor e Ele me respondeu. E aí eu vou falar de algumas transformações que o Senhor faz na nossa vida. O Senhor transforma a opressão em adoração. Se você estiver anotando, anota aí. Primeira transformação que o Senhor faz: o Senhor transforma a opressão em adoração. Você está oprimido, você está sufocado, você está esmagado. Sabe quando você sente aquele nó na garganta e você sente aquela pressão e você diz: meu Deus, acho que eu não vou dar conta, eu não vou conseguir escapar dessa. E o Senhor transforma a opressão em adoração. Davi é um homem conhecido pela sua capacidade de rasgar o coração em adoração, mas igualmente, na mesma proporção em que ele rasga o seu coração em adoração, ele também tem o seu coração rasgado pela opressão. Gente, não é por acaso que as maiores alegrias vêm depois dos maiores sofrimentos. Não é por acaso que o melhor vem depois do pior. Não é por acaso que vem à luz um bebê depois do pior da dor do trabalho de parto. Olha só, quem é rasgado pela opressão pode rasgar o coração em adoração. Quando a gente experimenta algo que nos rasga tudo. Quando rasga tudo. Quando não sobra nada. Quando nós somos de alguma forma esmagados. O que Deus pode fazer depois de um esmagamento é transformar a destruição em unção. Você lembra da azeitona, da oliveira? Aquela azeitona começa a ser produzida, ela fica em um ponto, se madura, e agora ela vai ser esmagada. Ela vai ser oprimida. E quando ela é esmagada, oprimida, ela passa na prensa. E o que sai dali é o azeite. Gente, quando é Deus quem está no controle da nossa opressão, quando é Deus quem está no controle da nossa prisão, quando é Deus quem está no controle do nosso desespero, o que vai sair disso é um azeite puro e suave. É o vaso de alabastro sendo quebrado. É o nosso vaso, é o nosso exterior sendo de alguma forma corrompido. É o que é abalável sendo abalado. É o que é casca sendo quebrada, mas o tesouro em vaso de barro se manifestando. É o bom perfume sendo exalado, é a azeitona sendo esmagada, porque o nosso Senhor Jesus, Ele nos ensinou. Só existe ressurreição depois do Getsêmani, da prensa. Quem não é prensado
Eu gosto do livro. Daquele livro do... esqueci o nome. Tava lendo esses dias. Oh, meu Deus, qual é o nome daquele pastor? Deus transforma pressão em poder. Quem lembrar o nome aí? Famoso demais, gente. Esqueci. Deus transforma pressão em poder. Deus vai pegando, esmagado. Isso, esmagado. Deus transforma a pressão em poder. E o autor... Ai, meu Deus, sumiu o nome da cabeça do homem. Famosão. Não lembro. Quem lembrar, escreve aí. Deus pegando a nossa pressão. Não é Max Lucado, não. É o Morenão. Ai, Jesus. Mas Deus continua fazendo isso. T.D. Jakes. Isso mesmo, T.D. Jakes. Ele mesmo. E Deus pegando a nossa opressão e transformando em poder, em unção, em adoração. Transformando isso em revelação do seu poder. Então, a primeira transformação que Jesus vem fazer aí é transformar a opressão em adoração. Agora, na continuação, a gente vê que Davi diz: eu busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Olha que lindo, gente. Este pobre, o evangelho é para os pobres. Por que quando a gente vê lá Isaías dizendo, promessa do Senhor, né? E Jesus, depois, lá no Evangelho de Lucas, ele se apropria dessa palavra e diz, hoje se cumpriu essa profecia, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me enviou para proclamar libertação aos cativos, vista aos cegos. E ele diz que aos pobres é anunciado o reino de Deus. Porque, gente, riqueza de verdade não é dinheiro. Riqueza de verdade é o Evangelho. Anunciar as boas, o Senhor me enviou para anunciar as boas novas aos pobres. Porque riqueza é o Evangelho. Isaías 61, se eu não me engano. O Senhor me enviou para anunciar as boas novas aos pobres. O Evangelho, as boas novas do Senhor são a maior riqueza que alguém pode receber. A maior herança que alguém pode receber é a boa notícia de que o Senhor nos resgata de onde quer que nós estejamos. E a gente pode clamar porque o Senhor está atento. E o Senhor nos libertará de todas as nossas tribulações. Gente, é um homem que está saindo da maior agonia que tem enfrentado possivelmente na sua vida. Está entrando em alegria diante do Senhor. Então, presta atenção nisso. A gente já viu que o Senhor transforma a opressão em adoração. Agora a gente vê Deus transformando a agonia em alegria. Anota aí se você estiver anotando. Deus transforma opressão em adoração. Deus transforma a agonia em alegria. Deus está vendo sua agonia. Deus está vendo seu sofrimento. Deus está vendo seu desespero. E Ele não está a par. Ele não está distante. Ele está dilatando seu coração. O sofrimento dilata para o Evangelho preencher. Meu Deus, como o Evangelho é lindo. O sofrimento nos abre para o Evangelho nos preencher. Só quem é rasgado pode ser preenchido.
Só quem se abre, só quem é aberto pode ser preenchido. Quem não é rasgado, quem não experimenta essa profundidade de dor, de sofrimento, não entende o poder do livramento. Quem não entende o tamanho do sofrimento, não entende o tamanho do livramento. Deus transforma opressão em adoração, Deus transforma agonia em alegria. Ah, gente, tem como não ficar radiante de alegria diante de um Deus desse? Que não trabalha na lógica humana dos primeiros, mas ele faz dos últimos os primeiros. Gente, eu não sei você, mas eu nunca teria chance. Eu jamais seria o primeiro. Davi era o sétimo. Nós não somos os primeiros, gente. Nós não temos condições. Deus pega o sétimo. Deus pega o paralítico. 38 anos, jamais chegaria, porque só o primeiro poderia entrar lá naquelas águas que, em tese, pela crença deles, eram milagrosas e terapêuticas, mas Deus pega os últimos, gente. Deus faz dos últimos primeiros e transforma a agonia em alegria. Tem como não ficar radiante diante de um Deus que não precisa da nossa força, que quer justamente a nossa sinceridade diante dele e que pode fazer maravilhas a partir do pequeno. Eu sou o sétimo. Eu sou Mefibosete. Eu sou o pequeno. Eu sou aquele que não teria vez, aquele que jamais teria espaço se fosse pela ótica humana. Eu sou aquele que experimenta talvez as maiores agonias. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O Evangelho é o lugar dos fracos, que são fortalecidos pelo poder de Deus. O Evangelho é o lugar dos pobres, que são enriquecidos pela graça de Deus. Não estou dizendo que você não pode ter as coisas, você pode ter muito. Mas você não tem porque você é bom, você tem porque você é pequeno e o Senhor agora derrama sobre você. Senão você não tem nada, você pode ter um monte de coisa. Se você não tem essa convicção de que é tudo pelo poder, pela graça, na verdade, você tem nada, só dinheiro. Mas, gente, Deus pega o pequeno, Deus pega o sétimo, Deus pega o rejeitado, Deus pega aquele que está fugindo. E aí, gente, olha que lindo. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa, ele está acampado de sentinela ao redor daqueles que o temem. Você não está desamparado, não. Você está amparado. Há uma proteção do Senhor para você. Agora, ele vai dizer que você pode provar e ver como o Senhor é bom. Provem e vejam como o Senhor é bom. Gente, prova aqui, você pode entender assim. Eu vou provar Deus, eu vou colocar Deus em análise. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, aí, você pode desfrutar de Deus em meio ao desespero, porque, como diz Tim Keller, quando só resta Deus, a gente descobre que era só dele que a gente precisava. Quando só me restou Deus, eu descobri que era só dele que eu precisava.
No meio do desespero, Davi agora tem que provar a Deus. Provar a Deus, nesse contexto aqui, é desfrutar de Deus. É experimentar Deus. É sentir o sabor de Deus. E compreender pela própria experiência. Prova. Experimenta. Sente o gosto. O desespero te prepara para sentir o gosto de Deus. A fome te prepara para se alimentar com mais sensibilidade. Saboreie Deus. Mas aí vem a terceira transformação de Deus aqui na vida de Davi. É que Deus transforma o desespero em desfrute. Olha só. Você já viu aí que Deus transforma a opressão em adoração. Deus transforma agonia em alegria. E agora Deus transforma desespero em desfrute. Um provar de Deus. Provem de Deus, experimentem Deus e façam do desespero uma fome por Ele. Você vai desfrutar do Senhor e vai ver como Ele é bom. Quem desfruta mais se frustra menos. Mas é a frustração quem abre caminho no nosso coração para que a gente possa ter mais desejo, fome de Deus. Prove, se alimente. Deixe o Senhor aumentar a sua sensibilidade a Ele. Eu quero orar hoje por você que não tem sentido mais fome, sensibilidade, desejo pelo Senhor. Hoje o Senhor quer resgatar e restaurar o seu desejo por Ele. Porque Deus está transformando o desespero em desfrute. Para você provar do Senhor. Para você sentir o Senhor. O Senhor quer ser desfrutado por você. O grande propósito de Deus para o ser humano é que o ser humano glorifique ao Senhor desfrutando dEle. Desfrutando da presença dEle, porque só o Senhor é bom. O Senhor é bom. Só há um que é bom, só Ele é bom. Em nenhum outro lugar a gente vai experimentar o que a gente experimenta nele. Sabe, esse desespero que a gente tem é fome por Deus. Esse desespero na sua alma não é necessidade de outra coisa. Esse desespero na nossa alma é fome de Deus para você provar dele. Deus dá a fome para dar a comida. Ele é o pão. Aleluia! Ele é o pão vivo que desceu do céu e está dizendo, prova. Não desperdice essa fome. Essa fome é para você provar Deus. Esse desespero é para você desfrutar. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. A fome que você tá é desejo por Deus. É que nosso coração é enganoso. Parece que a gente quer um monte de coisa, mas no fundo o que a gente quer é Deus. No fundo o que a gente quer é se alimentar daquele que sacia a nossa alma. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Prove, perceba, sinta, discirna. O Senhor quer restaurar a sua sensibilidade, o seu paladar. O Senhor quer restaurar a sua visão. O Senhor quer restaurar a sua audição para você conseguir experimentá-lo. Experimente o Senhor. Sinta o Senhor. Ele quer saciar a sua fome. Prova e veja.
Ele é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Temam o Senhor, vocês que são santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Davi está dizendo assim, ei, deixa eu falar um negócio para vocês. Deus transforma nossos temores em temor. E o temor transforma a nossa vida em satisfação. Vou repetir isso. Ele está dizendo, eu tinha um monte de temores, mas agora eu quero ensinar vocês sobre temor. O grande propósito dos temores é gerar temor. Qual que é a diferença entre temores e temor? É porque temores é um receio diante de situações perigosas. Temor não é um receio diante de situações perigosas, mas é uma rendição completa diante de um Deus seguro. Os temores são receios diante do perigo. O temor é a rendição diante do refúgio. Ah, meu Deus do céu! Jesus é lindo demais. Jesus é maravilhoso demais. E Deus transforma opressão em adoração. Deus transforma agonia em alegria. Deus transforma o desespero em desfrute. E agora Deus está transformando temores em temor. Deixe Deus hoje transformar os seus temores das situações. Deixe Deus transformar os seus receios em rendição. Deixe Deus transformar temores em temor. O que você tem que entregar hoje? O que você tem que entregar? Deus transforma os seus temores em temor. Deus está pegando os seus receios e transformando em rendições, entrega. Você está receoso diante do perigo. Você se rende diante do refúgio. Ah, o Senhor é lindo demais. Ele está transformando seus temores em temor. E Ele transforma o temor em sabedoria, em força. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os temores são matéria-prima do temor. Pegue todos os seus temores, não esconda. Não esconda seus temores. Transforme-os em temor. Você não tem que esconder temor. Transforme seus medos em meios. Transforme os seus medos em convite. Toda emoção é um convite para a oração. Todo medo é um convite para a mesa. Todo receio é um convite para o refúgio. O Senhor quer te levar dos temores desta vida ao temor àquele que é a vida. E aí vai ter contentamento. Venham, meus filhos, os leões até podem passar fome, mas os que buscam ao Senhor de nada tem falta, porque o temor traz contentamento. Porque quem teme ao Senhor não tem falta de nada. E não é que quem teme o Senhor vai ter tudo. Porque a gente já entendeu isso aqui juntos. Que contentamento, prosperidade não é ter tudo. Contentamento, prosperidade é não ter falta de nada. Aqueles que temem ao Senhor de nada tem falta. Deixa eu dizer, você não vai ter tudo que você precisa, ou você não vai ter tudo que você quer, você vai ter tudo que você precisa.
mas não vai te faltar nada. Porque o temor do Senhor preenche a sua alma. O Senhor está preenchendo seu coração nessa manhã. O Senhor está preenchendo seu coração nessa manhã. Deixa eu te dizer uma coisa. Há um Deus perto. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades. Deixa eu dizer uma coisa para você. A adversidade não é evidência de pecado. Adversidade, problema, é uma característica do justo. O justo passa por muitas adversidades. Mas o Senhor o livra de todas. Aqui, gente, chegou no clímax do Salmo 34. Porque ele está mostrando a história de um homem que precisa fugir, de um homem que sai da honra para a vergonha, de um homem que sai da vitória para o desespero, e ele vai agora se refugiar numa caverna, lá em Adulão. E aí Deus começa a transformar a opressão em adoração. Deus começa a transformar a agonia em alegria. Deus começa a transformar o desespero em desfrute. Deus começa a transformar o repúdio em refúgio. Deus começa a transformar o temor ou os temores em temor. Falamos de 5 coisas aí que Deus transformou na vida de Davi ao longo deste salmo. Eu vou repetir assim para você guardar no seu coração. Deus transforma a opressão em adoração. Deus transforma a agonia em alegria. Deus transforma o desespero em desfrute. Provem e vejam que o Senhor é bom. Deus transforma o repúdio de tantos que o fizeram fugir, Saul, Abimeleque, Aquis, em refúgio diante do Senhor. E Deus transforma os temores em temor. O grande propósito dos temores dessa vida, dos nossos receios diante dos perigos, é nos colocar em rendição diante daquele que é a nossa segurança. Mas o Salmo está apontando para algo muito mais profundo. O Salmo está apontando para um justo muito maior do que qualquer justiça que a gente possa conhecer nessa terra. O Salmo tem o seu clímax dizendo que o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. E quando ele está falando isso, ele está anunciando. Haveria um que viria. E aí, 1000 anos depois, a gente descobriria quem é. Agora, né? Nós, 2000 anos atrás, a humanidade conhece na plenitude dos tempos. Deus envia seu Filho. E aí o texto bíblico vai dizer que na crucificação, o seu osso não foi quebrado. Porque toda vez que nós experimentamos esse lugar de caverna, toda vez que nós experimentamos esse lugar de desespero, toda vez que nós experimentamos esse lugar de opressão, toda vez que nós experimentamos esse lugar de temores, nós estamos nos identificando com o verdadeiro justo que morreu pelos injustos. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós não somos os justos, nós somos os justificados. Justificados, pois pela fé nós temos paz com Deus, sabe por quê? Porque um justo passou por muitas adversidades, mas o Senhor o livrou de todas. Nenhum dos seus ossos foi quebrado, e ele ao 3º dia ressuscitou, e ele está vivo e vivo para sempre. E ele prometeu, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu estarei com vocês todos os dias.
eu protegerei você e nenhum dos seus ossos vai ser quebrado de forma definitiva, ainda que você seja esmagado, ainda que você seja completamente abatido, você não será destruído, porque há uma promessa. Você está seguro nas mãos do seu Senhor, ainda que esse corpo mortal se corrompa. Ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. E hoje o Espírito Santo do Senhor está renovando seu interior, fazendo fluir de dentro de você rios como água viva. E aí a promessa do Senhor é: o Senhor redime a vida dos seus servos. Ei, o Senhor não veio te reprimir, o Senhor veio te redimir. Jesus veio nos redimir, transformar os seus receios, os seus temores em temor, transformar repressão em redenção. Hoje a mensagem do Senhor é: o Senhor transforma a opressão em adoração, transforma a agonia em alegria, transforma desespero em desfrute, transforma repúdio em refúgio. O Senhor transforma temores em tremor. O Senhor veio te redimir, pagar a sua dívida e dizer: está consumado. Você é meu, você é minha, diz Ele para você. Fica com essa palavra. Vamos orar? Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra. A tua palavra é poderosa. Corações estão abertos neste momento, rasgados por vezes pela opressão, rasgados pelo desespero, pela agonia, pelos temores. Mas hoje o Senhor nos trouxe entendimento, que o Senhor nos abre para nos preencher. Que profundos vales são a melhor forma de nós conhecermos quão profundo teu amor é por nós. Visita agora, Senhor, o coração de todos os seus filhos, aqueles que estão angustiados, abatidos, oprimidos, como aquele povo na caverna, lá em Adulão. Levanta, Senhor, hoje desse lugar de desespero, um exército poderoso. Como foi naquele vale de ossos secos, o Senhor fez do exército, ou de um cemitério, um exército. O Senhor faz da caverna de Adulão um exército cheio de valentes. O Senhor continua transformando vidas. Nós cremos nessa transformação. Nós cremos que o Senhor está transformando oprimidos em adoradores. O Senhor está transformando os agonizados em alegres, os desesperados naqueles que desfrutam da tua presença, aqueles que foram repudiados em refugiados pela tua presença, aqueles cheios de temores e medos e ansiedades em pessoas seguras no teu poder. Obrigado, Senhor, pelo que tu estás fazendo em nós, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Deus abençoe vocês, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Se você foi abençoado aí com essa live, compartilha com alguém, eu vou deixar ela salva e aí você compartilha lá nos seus stories, faz um print aí se você quiser, compartilha lá, ou pega o link, manda pra galera, manda pra geral. E ó, prove e veja que o Senhor é bom. Prove e veja que o Senhor é bom. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu trabalho, uma semana cheia da presença do Senhor. Fiquem com Deus, até mais, gente.